Olá! Hoje o nosso foco é aquela decisão recente do Congresso, sabe? Derrubaram o decreto que aumentava o IOF. Isso, o imposto sobre operações financeiras. Ele mexe com muita coisa, né? Crédito, câmbio. Exato. A gente mergulhou aqui em várias notícias para tentar entender o que essa reviravolta significa de verdade. Tanto para o jogo político quanto para as contas do governo e, claro, para a economia no fim do dia. Sem dúvida. E olha, foi uma derrota bem clara para o governo Lula. Na Câmara, o placar foi elástico. 383 a 98 contra o aumento. Nossa! E no Senado, a votação foi simbólica, o que mostra que tinha um consenso bem grande ali contra a medida do governo. Isso já diz muito, né? Totalmente. E parece que pegou muita gente de surpresa até dentro do governo. Ouvi dizer que líderes da base, tipo Lindbeck Farias, achavam que iam adiar essa votação. Foi o que circulou. Aparentemente não esperavam essa votação tão rápida. O anúncio veio pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, direto nas redes sociais. Aí fica a pergunta: foi surpresa mesmo ou tinha sinal ali que talvez passaram batido? Olha, é uma boa pergunta. O que chamou a atenção, e as fontes apontam isso, foi a articulação por trás. Parece que teve um acordo bem costurado ali entre os presidentes da Câmara e do Senado, Mota e Alcolumbre, para votar no mesmo dia. Ah, entendi. Uma ação coordenada. Isso. E tem mais. A escolha dos relatores, ambos bolsonaristas, Coronel Cristófano na Câmara e Zalci Lucas no Senado. Muita gente viu isso como uma provocação direta ao Planalto. Faz sentido. Sugere uma estratégia que talvez o governo não tenha mapeado a tempo. Exato. E essa articulação, claro, encontrou um Congresso já um pouco insatisfeito, né? Sim, as notícias que a gente viu listam vários motivos para esse descontentamento. Fala-se muito do atraso na liberação de emendas, mesmo que tenha acelerado um pouco recentemente. Pois é, essa questão das emendas é sempre sensível. E também críticas recentes do ministro Haddad que não caíram bem lá no Congresso. E até uma reação, sabe? Aquela percepção de que o legislativo acabou levando a culpa pela derrubada de uns vetos importantes, como das eólicas. A questão da imagem pública pesando. Isso. E ainda tinha pressão interna sobre o próprio Hugo Mota, para ser mais firme com o governo e aquela retórica mais de confronto vinda do presidente Lula. Um caldo complexo. Com certeza. Bom, e saindo um pouco da política e indo para o bolso, o efeito econômico foi imediato. Derrubaram o decreto, as alíquotas do IOF voltaram ao que eram antes. Certo. Como isso afeta na prática? Por exemplo, compras internacionais no cartão. A taxa ia para 3,5%, voltou para 3,38%. Remessa para o exterior e compra de dólar, por exemplo, voltaram de 3,5% para 1,1%. Uma diferença considerável aí. Sim, e no crédito para empresas, a taxa diária também diminuiu. Até o VGBL, aquele tipo de previdência, voltou a ter a isenção nos limites antigos. Tá. E para o governo, o impacto financeiro deve ser grande, né? É grande. As estimativas variam um pouco, mas falam numa perda de arrecadação para 2025 entre 10 e 15 bilhões de reais. Nossa, é bastante dinheiro. Um buraco considerável nas contas. E aí, como o governo lida com isso? Bom, a consequência mais direta é ter que cortar mais no orçamento, fazer mais contingenciamento, bloquear despesas. Ah, o famoso contingenciamento. Exato. Dentro do PT já se fala num corte adicional aí na casa dos 12 bilhões. A ministra das Relações Institucionais até mencionou que o bloqueio total no orçamento poderia chegar a 41 bilhões. Caramba, isso acende um alerta, né? Porque pode afetar áreas essenciais. Saúde, educação. Sem dúvida. Programas sociais também, como Auxílio Gás, Minha Casa Minha Vida, o Pé de Meia. E olha que irônico, até as próprias emendas parlamentares podem sofrer um corte extra, algo entre 2,7 e 3 bilhões. Que complicação. E se a gente olha o quadro maior, essa derrota não é só um problema fiscal isolado. Ela complica bastante aquela meta de déficit zero para 2025. Verdade. Sim. E no nível mais fundo, mostra a dificuldade que o executivo tem para negociar suas pautas num Congresso tão fragmentado. Pode ser um sinal de mais instabilidade pela frente para a agenda econômica. Exatamente. E vários economistas que a gente viu nas fontes batem nessa tecla.
O problema de fundo continua lá, que é o crescimento das despesas obrigatórias. Sim, a regra do salário mínimo, gastos com saúde, educação, o peso da previdência. E isso, sem mexer nisso, a dívida pública continua subindo. Tem projeção falando em quase 93,5% do PIB lá para 2034. É preocupante. E aí tem uma tensão interessante, né? Porque o mesmo Congresso que cobra corte, que cobra a responsabilidade fiscal do governo, às vezes aprova coisas que aumentam gastos, como aquela discussão de aumentar o número de deputados. Pois é, Levanta aquela questão de quem é a responsabilidade final pelo equilíbrio fiscal. fica um jogo de empurra, né? Um pouco. Fica essa impressão. Bom, e diante disso tudo, quais as opções do governo agora? E pro STF parece arriscado politicamente, né? Nesse clima, talvez não seja a melhor aposta. Então, sobra o quê? Aprofundar os cortes, que a gente sabe que tem um custo social alto, Difícil. ou insistir em buscar novas receitas. O ministro Haddad até voltou a falar em taxar dividendos, por exemplo. Mas conseguir aprovar aumento de imposto parece cada vez mais complicado no Congresso, né? Muito difícil. E tem outras medidas de arrecadação paradas lá, como aquela MP que taxa LCI, LCA, apostas, criptoativos. Tudo isso enfrenta muita resistência. O resultado de tudo isso, então, é um clima político bem mais tenso, né? Infelizmente, sim, a relação executivo-legislativo fica mais desgastada e aí aumenta o risco de paralisia de um governo engessado, como alguns analistas falam. E não dá para esquecer o pano de fundo, as eleições de 2026 já estão ali no horizonte, influenciando tudo isso, com certeza. Isso já começa a pesar nas decisões de todo mundo. Então, resumindo o que a gente viu nas fontes, foi uma derrota política importante para o governo, com um impacto fiscal direto que vai forçar mais cortes. Isso tudo expõe não só as tensões atuais entre os poderes, mas também aquela dificuldade crônica do Brasil de achar um caminho sustentável para as contas públicas. Perfeito. E aí fica a reflexão final para quem nos ouve, né? Diante dessa equação tão complexa, responsabilidade fiscal de um lado, demandas sociais urgentes do outro, e no meio as pressões políticas do nosso sistema, qual seria de verdade o caminho mais sustentável a longo prazo? Como achar esse equilíbrio para as contas sem paralisar o país ou aprofundar ainda mais as desigualdades? É a pergunta de milhões, né? Fica aí para a gente pensar.